Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cristal do Tempo com Giliard Silva. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Sabemos que em muitos países existem aquelas construções que chamam a atenção, fortalecendo a economia com o turismo. Estou falando aí da Torre Eiffel lá na França, também o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Coliseu em Roma, entre outras maravilhas desse mundo. E na antiguidade não era diferente, pessoal. Muitos países ou locais dependiam do turismo de pessoas que migravam só para ver aquele espetáculo construído. Então, sem mais enrolações, chama o DeLorean! Pessoal, das 7 maravilhas do mundo antigo, a única que ainda pode ser admirada nos tempos de hoje é a Grande Pirâmide de Gizé. Localizada no Egito, foi construída por volta de 2550 a.C. Tem o tamanho de 137 metros de altura e precisou de mais de 100 mil homens para construí-la durante 20 anos. Foi o faraó Quéopes que pediu a construção da pirâmide, para que fosse o seu local de sarcófago, junto com o seu tesouro. E também existe uma grande lenda que existem várias armadilhas dentro da pirâmide, tudo para proteger o tesouro do falecido faraó. Mas um dos grandes mistérios da pirâmide é sobre sua construção. Como que os homens daquela época, sem recurso ou tecnologia nenhuma, conseguiu por bloco em perfeita sincronia, sem ficar qualquer tipo de fresta, lembrando que cada bloco pesava 3 toneladas. E muitas teorias ainda, pessoal, levantam que os extraterrestres ajudaram a construir todas aquelas pirâmides. Seria um mito ou verdade? E além da Grande Pirâmide de Gizé, existem outras pirâmides. As Kéfrens e as Miquerinos, mas somente a de Quéopes é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Outra maravilha do mundo antigo foi uma grande construção feita para abrigar o túmulo do rei da Turquia da época, Mausolo. E essa maravilha ficou conhecida como o Mausoléu de Halicarso. Mausolo reinou o Império Persa no período de 370 a.C. e foi casado com sua irmã Artemísia II. E ao longo do seu reinado, na cidade de Halicarso, adquiriu grande conhecimento por obras, assim construindo edifícios e também uma extensa muralha para proteger a cidade. Pessoal, e quando a morte veio buscar o rei Mausolo, a sua irmã e esposa Artemísia II não economizou recursos para construir um grande túmulo para o seu amado, importando até matéria-prima da Grécia, junto com artistas talentosos que participaram da construção do mausoléu do rei. Essa maravilha levou 10 anos para ser finalizada, sendo retangular e tinha 50 metros de altura, sustentada por 36 colunas e se erguia como uma pirâmide de 24 degraus. Ao longo do tempo, o local sofria muitos terremotos, e o que foi a causa da destruição do Mausoléu de Halicarso. E o resto que sobrou dessa obra-prima pode ser vista no Museu de Bodrum, lá na Turquia. Na antiga Grécia, pessoal, uma estátua colossal foi construída, na cidade de Olímpia, cidade onde surgiu os Jogos Olímpicos. E o homenageado da vez naquela época foi o deus Zeus. A estátua começou a ser feita em 440 a.C., por pedido do governador da época, Péricles. O escultor-chefe da obra foi Fídias, amigo pessoal de Péricles. A estátua tinha 15 metros de altura, tendo a imagem da deusa Nicéia, símbolo da vitória, na mão direita de Zeus, e na mão esquerda um bastão com uma águia, símbolo de poder. E Fídias demorou 8 anos para finalizá-la. Zeus era o deus mais poderoso da Grécia Antiga. Ele foi esculpido com a testa franzida, por causa de uma lenda que dizia que quando ele enrugava a testa fazia tremer o Olimpo, onde era a morada dos deuses, alertando toda a Grécia. A estátua gigantesca fortaleceu o turismo do local e também trazia respeito de soldados rivais, que não atacavam o templo onde a estátua estava, pois era sagrada para os dois lados. E infelizmente, pessoal, a estátua foi destruída por um incêndio em 475. Já o Jardim da Babilônia, que também faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo, não existem muitos registros falando sobre ele. Mas a história comenta que ele foi construído no século 6 a.C. no sul do Iraque. Era formado por 6 montes de terra artificial,
com terraços arborizados, apoiando-se em colunas de 25 a 100 metros de altura. Essa maravilha foi construída pelo rei Nabucodonosor, que quis fazer um agrado para a esposa favorita, que reclamava muito do calor da época. A história relata que os jardins suspensos foram destruídos devido aos ataques de vários outros povos, que tinham ambição dos tesouros babilônicos. Pessoal, nossa próxima maravilha que vamos falar é sobre o Farol de Alexandria, construído na ilha de Faro. Ele tinha a função de guiar os navegantes. Foi a pedido de Ptolomeu a construção do Farol de Alexandria, isso em 280 a.C. E a obra foi feita pelo arquiteto grego Sotrato Decido. Após finalizar a obra, a grandeza do farol chamou tanta atenção do mundo pelo seu tamanho de 150 metros de altura, com uma base quadrada que era superada por uma torre octogonal de mármore, e acima dessa torre ficava o elemento fundamental para o farol, uma chama que ficava acesa constantemente. E no topo, pessoal, havia uma estátua do deus grego dos mares, Poseidon. Essa maravilha e gigantesca construção foi durante muito tempo a estrutura mais alta feita pelos homens. E no ano de 1375, um forte terremoto atingiu a ilha de Faros e destruiu o Farol de Alexandria. E hoje no seu lugar, pessoal, construíram um forte. Eles pegaram todas as pedras restantes do Farol de Alexandria e fizeram essa nova obra. Ainda na Grécia Antiga, pessoal, mais uma obra foi levantada e sendo considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estou falando do Templo de Ártemis, que era uma homenagem à deusa grega. Localizado no Éfaro, e destacou-se pela grandiosidade arquitetônica. Foi a partir do século 6 a.C. que o conquistador Creso ordenou a construção do templo. Demorou 200 anos para finalizar a obra. Os pioneiros da construção foram os arquitetos Quecifrão e seu filho Metagenes. E pessoal, muitas pessoas que ajudaram na construção desse templo ao longo desses 200 anos eram mulheres virgens sacerdotisas, isso em homenagem à deusa Ártemis. Pois essas mulheres acreditavam na superioridade feminina e praticavam a abstinência sexual e faziam algumas artes mágicas, tudo para agradar a deusa Ártemis. O templo de Ártemis era composto por 127 colunas de mármore, condecorada com obras de artes, tendo cada coluna 20 metros de altura e 138 metros de comprimento, com também seus 71 metros de largura, e no seu interior ficava a estátua de Ártemis, feita de ouro, prata e bronze. O templo foi destruído em 262 devido à invasão dos godos. E atualmente, pessoal, o que sobrou do templo de Ártemis são algumas esculturas e objetos. E por último, pessoal, vamos falar dessa maravilha extraordinária, o Colosso de Rhodes, uma grande estátua construída na Grécia Antiga, próxima ao mar Mediterrâneo. O escultor Caris de Lindos demorou 10 anos para concluir o monumento, isso em 292 a.C. a 282 a.C. Com seus 30 metros de altura e pesava cerca de 70 toneladas, a estátua servia como porta de entrada da ilha de Rhodes e representava o deus Sol Hélios. As pernas do colosso ligavam as margens do canal, e em uma das suas mãos havia um farol que servia para iluminar as embarcações noturnas. E esse colosso, pessoal, só durou 55 anos de existência, pois devido a um terremoto derrubou a estátua no fundo do mar, e lá foi esquecida, e com o tempo o que resgataram dela virou sucata. É isso aí, pessoal, esse foi um resumo das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e também compartilhem para dar aquela grande ajuda. E se você aí, pessoal, tem uma sugestão de vídeo, coloca aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!